consagrando ao Senhor. Amém? Então, se você tem a sua oferta, se você tem o seu dízimo, pegue na sua mão nessa noite. Nós vamos estar orando ao Senhor. Nós vamos estar entregando ao Senhor. Nós vamos estar consagrando ao Senhor nessa noite. Amém? Aleluia. Aleluia. Nós vamos estar entregando ao Senhor tudo dos nossos lares. Pai, nós oramos a Ti, Senhor. Nós entregamos a Ti nessa noite, Deus. O Senhor conhece o nosso coração. Tu és o único, Senhor, o único Deus, o grande Deus, que conhece cada um de nós, conhece as nossas vidas, Senhor. Quero nessa noite estar orando, Deus amado, pelas ofertas, pelos dízimos nessa noite, pelos lares, Senhor, declarando, Deus amado, que as portas se abram, que o devorador seja repreendido, Pai, segundo aquilo que a Tua palavra diz para a Tua igreja. Ó Deus amado, nós oramos ao Senhor nesse momento, entregando ao Senhor, consagrando ao Senhor nessa noite as ofertas e os dízimos ao Senhor, em nome de Jesus, Pai. Nós consagramos, Senhor, abençoa, abre a janela da Tua igreja, multiplica no lar, na família, abre porta, Senhor, onde não há. Ó Deus amado, no segundo dia da campanha que estamos, Senhor, buscando ao Senhor, entregando ao Senhor. Boa noite, irmãos. Paz com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Apesar da chuva, da situação, nós estamos aqui. Eu ia pedir para você fazer um favor para mim. A Rita mesmo, o Gessé. Hoje sentam aqui na frente. Por favor, senta mais para frente. Os irmãos que estão mais atrás da missionária, por favor. Vem um pouquinho mais para frente para a gente ficar mais perto. Às vezes nós nos perguntamos, pode sentar aqui mais na frente que eu olho a porta, né? Que se acontecer qualquer coisa eu aviso vocês. A líder disse que é melhor servir do que ser servido. Talvez não, com certeza. A gente fica pensando, né? Por que outras pessoas não vieram no culto? Isso já foi um tempo que me preocupava. Hoje eu não me preocupo mais com isso. Eu acredito que tem que estar na igreja aquele que precisa estar, e estar no culto aquele que precisa estar, né? E ontem eu estive ministrando numa igreja aqui em Belém, uma Assembleia de Deus, Assembleia de Deus da Aliança, uma igreja grande também, uma igreja bem grandinha, mas também não tinha muita gente não, e eles disseram para mim, olha, também não fui preocupado com isso. A igreja é grande, tem galeria atrás, tem galeria dos lados. E ele falou, olha, segunda-feira que é o culto mais forte, é o culto que mais lota. Fica tanta gente que às vezes não cabe nem nas galerias. E ontem não estava bem cheio lá. Tinha um pessoal, mas estava lá quem precisava ouvir, né? Estava lá quem precisava ouvir. Eu quero até pedir perdão para os irmãos, que às vezes os irmãos me entendem de uma forma errada, ou não entendem o que eu falo. Eu acredito que se Jesus vier na chuva, como é que a gente vai fazer? A gente amadurece com o tempo e a gente aprende com a igreja que se está sol, porque está calor, aí o ar-condicionado não gela tanto. Agora o Nequinho, o pastor e o Gessé, o pessoal colocou o ventilador, fica desmanchando meu cabelo, inclusive o Neguinho, né? Desmancha o cabelo dele. Então a gente fica achando perigoso todo o tempo, né? E eu não me preocupo mais com esse tipo de coisa. Não. Eu falei domingo lá na igreja, a mesma mensagem que eu tenho pregado na sede, eu prego em Osasco, prego aqui. Ontem eu dei um spoilerzinho, eu falei para a Nani que eu cortei na metade,
porque para eles não ficar sabendo que eu ia pregar tudo, né? Mas é porque Deus leva por outro caminho. A necessidade da igreja lá era outra, e foi uma bênção quando a gente fez o apelo para as pessoas irem para frente. Praticamente toda a igreja veio para frente, foi uma bênção, Deus trabalhou e foi maravilhoso. Mas eu tenho falado lá em São Paulo que Deus fala com aquele que precisa ouvir isso, ou Deus está falando com a gente para a gente procriar isso, fazer com que isso ande adiante, ande para frente. Então, foi atípico, e está sendo atípico, porque está aqui agora só tem pessoas da igreja, pessoas que congregam aqui, que estão aqui. Então, isso é atípico. Vamos imaginar que, agora eu me lembrei que eu ia falar, eu até falei lá, comentei, falei, olha, a gente falou campanha, mas não é pelo lado, às vezes, da campanha, porque tem sido diferente. Campanha, eu faço campanha desde quando eu nasci. Eu nasci numa igreja de campanhas e eu adoro a campanha na igreja, porque eu entendo que a campanha motiva as pessoas. A ideia é fazer com que as pessoas tenham motivação para vir buscar a Deus. Mas geralmente a campanha é o quê? É conquistar coisa, comprar carro, comprar casa, arrumar marido, arrumar vida financeira. Mas esta campanha tem sido diferente. É exatamente isso que eu tenho falado lá em São Paulo. Domingo passado eu estava orando de madrugada, de sábado a domingo, Deus falou comigo, Ele falou assim, olha, eu não sei bem se isso é uma campanha, ou se isso é uma coisa, algo para que uma série de cultos, para que as pessoas entendam o que é necessário fazer para que a porta se abra. Amém. Para que a porta se abra. Porque uma coisa é eu pedir para Deus algo, e depois eu perder esse algo. O que Deus colocou e tem colocado no meu coração é que vai ser diferente. Você vai conquistar, mas não vai perder, porque você vai ter estrutura. O que Deus está fazendo, irmãos? Deus está nos preparando. Deus está preparando a igreja dele para aquilo que há de vir. E exatamente sobre isso que nós vamos falar. Amém, filha? Você lembra aí Êxodo capítulo 13? Êxodo capítulo 13, verso do 17 ao 22. Nós vamos ler uma mensagem, uma passagem que ela fala a respeito da partida do povo de Israel do Egito. Amém? Se nós olharmos o primeiro versículo 17, ele diz assim, quando o faraó deixou sair o povo, Deus o guiou pela rota da terra dos filisteus, embora o caminho fosse mais curto, pois disse, para que em caso de guerra não desanime e volte para trás. O que está a palavra dizendo aí? Ela está nos ensinando que havia um trajeto bem mais curto. O caminho dos filisteus era um caminho curto, mas Deus desvia a rota e leva o povo para o deserto. E exatamente é sobre isso que eu quero falar com você. Tem deserto que vem na nossa vida, tem coisas que vêm na nossa vida que você fala, nossa, mas isso já era para ter passado. Eu ainda vivo isso. Tem deserto que nós estamos vivendo e você fala, puxa, eu não deveria estar nesse deserto, mas Deus te colocou nele lá, porque alguma coisa Deus tem com você. A Bíblia está falando, e os estudiosos, eu tenho falado isso, estudiosos da palavra, eles falam que a rota que eles deveriam fazer demorava no máximo 40 dias para eles chegarem na terra que Deus prometeu, que era a terra que emanava leite e mel, a terra de Canaã. Mas Deus então faz eles desviarem dessa reta, entrarem pelo deserto. Olha para mim, porque deserto é lugar de ensinamento. Talvez se tivesse alguém que não seja crente hoje aqui, talvez ele não iria entender o que Deus está falando.
E esta palavra não é para quem não é crente. Talvez seria até bom ontem, né, Deus mudou o rumo da prosa, levou a palavra para um outro lado, mas talvez até sirva, mas serve para nós os crentes, chamados crentes. Deus promete, manda Moisés, pede para que ele tire o povo do Egito. Moisés vai lá, tira o povo, passa por toda a situação das pragas, de tudo. Aí quando eles saem livres, ele falou, agora estamos rapidinho, estamos em casa. Mas eles precisavam percorrer algum caminho para aprender como se viver em casa. Em casa. Então Deus muda o trajeto. Vai ver. Assim Deus fez o povo dar uma volta por onde? Por onde, queridos? Pelo deserto, seguindo pelo caminho que leva ao Mar Vermelho. Os israelitas saíram do Egito preparados para lutar. Vai lá. Mas Moisés levou os ossos de José, porque havia feito os filhos de Israel prestarem um juramento, quando disse: Deus certamente virá ao auxílio de vocês, levem então os meus ossos. José, antes de tudo, de se tornarem cativos aos egípcios, se tornarem escravos, antes de José morrer, disse: olha, eu vou morrer aqui, mas certamente Deus não vai se esquecer de vocês aqui. Passe o tempo que passar, passe os anos que passarem, passe as lutas que passarem, um dia Deus vai voltar nesse lugar para tirar vocês daqui. E quando isso acontecer, me leve com vocês também, leve os meus ossos para Israel. Eu quero voltar para casa, eu quero voltar com vocês para casa. José, ele faz uma liberação de uma palavra, acreditando de que coisas muitos anos depois iria acontecer. Ele sabia exatamente o Deus que ele servia, ele sabia exatamente o Deus que ele depositava a sua confiança. E ele diz: olha, Deus vai voltar aqui para tirar vocês daqui. Pode ter certeza disso, pode passar o tempo que for. O que Deus está nos ensinando, o que essa palavra está nos ensinando, não importa o tempo que você esteja atravessando dentro do teu processo. Parece que Deus se esqueceu de você. Na verdade, quem se esqueceu de Deus fomos nós. Deus nunca esquece de nós, principalmente quando Ele nos prometeu. E eu então comentei ontem, lá em São Paulo não, mas ontem eu comentei, que há 30 anos atrás Deus prometeu uma casa para mim, 30 anos depois Ele cumpriu. Eu me esqueci da promessa. Eu me esqueci daquilo que Ele falou, mas Deus não se esqueceu. Diz para a pessoa que está ao seu lado aí, para o seu irmão, fala assim: tem promessa na tua vida? Tem promessa na nossa vida. Deus liberou alguma promessa para você? Tem falado promessas para você? Não cumpriu ainda? Fala para ele: não cumpriu ainda? Pode falar para o teu irmão, ele é da casa, irmão. Não tem medo de falar para ele, não, pode falar. Mas não cumpriu ainda? Para que não se preocupe. Você pode ter esquecido, mas Deus não se esqueceu de você. Deus não se esqueceu de você. Se Ele prometeu alguma coisa, se é promessa de Deus, tem promessa de Deus, não importa quantos anos passe, quantos anos demore, um dia vai se cumprir, nem que se for nos seus ossos. Nem se for nos seus ossos. Outros, pula a vida. Os israelitas partiram de Sucote e acamparam em Etã, na fronteira com o deserto. Na onde, irmãos? Deserto. Durante o dia, o Senhor ia diante deles com uma coluna de nuvem para guiá-los no caminho. Durante a noite, uma coluna de fogo para iluminá-los, e assim podiam caminhar de dia e de noite. Olha que coisa fantástica isso. Deus tira os caras de lugar, no meio do caminho, ou logo depois desse caminho, começam a murmurar. Certamente, você já andou com alguém que fala assim: ó, você pega um caminho, aí o cara que está do seu lado fala assim: se você fosse por ali era mais fácil. Já andou com alguém assim? Você já pegou um Uber que ele faz um caminho, aí você fala: ó, se você tivesse ido por tal caminho, ele falou: não, mas o GPS está andando por aqui. Você já aconteceu isso?
É exatamente isso aí, ó, que acontecia. Deus mudou a rota, mas em momento nenhum, em toda a rota, Deus deixou de estar com ele. De dia Deus era presente com uma nuvem. Sabe o que era a nuvem? A mão de Deus, protegendo aquele povo no deserto do sol ardente. Você sabe que lá faz mais de 50 graus de dia, só que à noite faz mais de menos 10 graus, menos 5 graus, chega a ser menos 15 graus. Então é um calor extremo durante o dia e um frio extremo durante a noite. Mas o Senhor de noite mandava o fogo para aquecê-los. E além de aquecer o fogo, você imagina, irmãos, eu não sei se você consegue imaginar isso. Imagine você andando de dia e você olha para cima, a nuvem está em cima de você, você anda e ela está em cima. Você anda e ela está em cima. Onde você vai, ela está em cima. Eu não sei se você já fez isso. Você já viajou para algum lugar que estava lua ou estava sol, e aí você olha, o sol está aqui. Você anda 100 km, você olha, o sol está aqui. Você anda 1000 km, você olha, o sol está aqui no mesmo lugar. É como se ele estivesse te protegendo. Era isso que Deus fazia com aquele povo. Agora você imagina durante a noite, irmãos, o espetáculo. Esse é o Deus que você serve. Aleluia. E que muitas vezes deixa que você fique cabisbaixo, triste, imaginando que ele se esqueceu de você. E então, aquela coluna de fogo ia adiante. Imagina uma tocha, imagina o tamanho da tocha de fogo. Porque eram mais de 3 milhões de pessoas no deserto. Eram mais de 600 mil homens, mais mulheres e crianças. Cada família tinha no mínimo 6 crianças, que naquele tempo não tinha televisão. Naquele tempo o pessoal fazia filho com vontade. Cumpria a palavra de Deus, crescei-vos e multiplicai-vos. Você imagina que saíram 3 milhões, alguns morreram por caminho, que morreram muito por caminho, mas quantos nasceram no caminho? Nasceram muitos. E Deus então nunca deixou de cuidar daquelas pessoas. Deus jamais vai deixar de cuidar de você. Aleluia. Deus jamais vai deixar de cuidar de você. Aleluia. E a coluna de nuvem não se afastava do povo durante o dia, nem coluna de fogo durante a Noite. Tem mais um, filho? Não é? Amém. Se eu pudesse dar uma palavra hoje, eu vou dar um nome para essa mensagem que eu já dei, chamava Deus é minha prioridade. Deus tem que ser a minha prioridade. Por isso que eu disse, estou falando desde o início do culto, que bom que só tem crente aqui. Eu faço uma pergunta para você: Deus tem sido a sua prioridade? Quando Deus te leva para o deserto, Ele te leva para treinar a sua mente e treinar o seu coração. Ninguém passa pelo deserto à toa. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 12, no verso 2, assim: não vos conformeis com esse século, mas sejais transformados pela renovação da vossa mente, para que experimentais qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. A transformação tem que ser na mente. Se não tiver transformação de mente, quando a bispa fez bariátrica, eu sentei com ela, com o médico, e o médico falou: senta aqui, moça. Ela sentou. Ela falou: você sabe que o maior problema de um gordo onde ele está? Na cabeça. Ele é guloso na mente. Nem todos os gordinhos são gulosos, né, amor? No caso da bispa, na verdade, era mais tiroide, ela nem é de comer muito. Mas essas foram as palavras. Ele falou assim: se a senhora não mudar a sua mentalidade sobre o que é emagrecer, a senhora pode fazer 2000 bariátricas que a senhora nunca vai engordar.
mais emagrecer. Eu não sei se você assiste aquele programa que tem de gordos que passa, mas são gigantes, né? Você pode ver lá o que ele diz. Precisa mudar a sua forma de pensar. A tua gula está na tua cabeça, na tua mente. Para você emagrecer, você precisa mudar a sua mentalidade. A sua mente pede 2 pizzas. Se você transformar ela para um pé de alface, quando você comer o pé de alface, ela vai sustentar da mesma forma que 2 pizzas sustentou, porque está na mente. Quando Deus nos leva para o deserto, você está passando algum deserto? Se Deus está falando, porque tem gente que passa no deserto. Está passando algum deserto? Está difícil a sua vida, as coisas não andam, não acontecem. Talvez tenha pessoas aqui, como lá em São Paulo, como em Osasco, como ontem lá em Itaém, pessoas que estão há anos no deserto. Você quer ver um deserto problemático na vida de uma pessoa? É financeiro. Passa ano, entra ano, está sempre difícil, está sempre não tem, sempre está ruim, sempre está devendo, sempre está... Porque não muda a mentalidade. Você pode perguntar, eu não estou fazendo, não é um espírito de acusação, amém? Mas pode perguntar para 80% de pessoas que são crentes, que estão endividadas, se elas são dizimistas, se elas santificam o que elas têm. Porque não tem mudança de mente. Sabe aquela mente? Eu não dou não. Pastor, vai roubar. Pastor, eu não vou ligar. Porque eu não sou o que. A mente está cauterizada. E então a gente não consegue. Só que a nossa vida financeira está sempre enrolada. Sempre enrolada. Não tem mudança de mente, não tem transformação. Quando Deus nos leva para um deserto financeiro, Ele está tentando mudar a sua forma de pensar. Ele está mudando o teu coração. Ele quer tratar o teu coração. Quando Deus tira o povo de Israel, e ao invés de levar pelo caminho mais curto, Ele entende que Ele precisa levar o povo de Israel pelo caminho mais longo, porque para onde eles iriam? Se eles não tivessem uma mente transformada, um coração transformado, eles iam se perder. Vocês vão entender mais no fim da mensagem que eu estou falando isso. Eles iriam se perder. Sabe o que acontece com quem a gente não consegue, melhor dizendo, colocar a nossa vida em ordem. A nossa vida sentimental está sempre uma bagunça, a nossa vida familiar está sempre bagunçada, o nosso ministério está sempre bagunçado, tudo que a gente faz está muito bagunçado, porque a gente não quer aprender, irmãos. Aprender é a melhor coisa que existe. Aprender é a melhor coisa que tem. E Deus falou, olha, eu não vou levar vocês para o caminho mais perto não, porque nesse caminho, 40 dias, eu não vou ter tempo para tratar com vocês o que eu quero tratar. Então eu vou levar vocês pelo deserto, que vai demorar 40 anos por lá. E lá eu vou ter tempo de tratar com todos vocês. Vocês vão viver coisas que jamais vocês pensavam em viver. Irmão, você já pensou abrir um mar vermelho? E você passar pelo meio do mar? Você já pensou Deus mandar para você comida, mandar água, mandar tanta coisa no meio do deserto? Já parou para pensar? Que coisa espetacular isso! Mas o que Deus na verdade estava fazendo é treinando você, treinando aquele povo, para eles mudar de mente. É exatamente o que acontece com a gente. Quando Deus te coloca num deserto, que Ele quer mudar a sua mente. A mudança de mente é fundamental para você entender que Deus é a sua primeira, última e única opção. Não existe outra opção. Lá no deserto Deus falava assim, aqui eu sou único. Vocês dependem totalmente de mim aqui nesse lugar. No meu lugar, vocês precisam entender que eu sou único. O que Deus está nos ensinando? Que Deus precisa ser a nossa prioridade. Se Deus não for a nossa prioridade, irmãos, desculpa, não vai acontecer nada. Nós vamos entrar ano, vai sair ano, nós vamos continuar na mesma. Se Deus não for a nossa prioridade, se a gente não entender isso, você vai morrer. Com todo respeito, eu vou morrer, nós vamos para o inferno.
Sabe aquela historinha que a gente escuta o tempo todo? O cara está morrendo afogado, e ele, Deus me ajuda, vem um cara de surf e passa por ele, monta aí, irmão, não, estou explorando a Deus, aí vem um cara de lancha, passa por ele, não, vem um navio, não, muito grande, aí ele morre afogado. Aí ele chega para Deus e fala, Deus, eu te clamei, te busquei, te chamei, e o Senhor me deixou morrer afogado, e falou, rapaz, eu dei 3 socorros para você, 3, mas a sua mente estava cauterizada e você não entende. Sabe o que a pessoa entendeu? Que Jesus já vinha andando sobre as águas a pegar ela. O que você precisa entender é que Deus precisa ser a sua prioridade. Deus estava dizendo para aquele povo lá no deserto vocês vão comer porque eu vou dar o maná, eu vou dar a água e etc. Vocês não vão plantar, não irão trabalhar em nada, eu vou vos dar tudo o que vocês precisam. É aquilo que Deus estava falando. Vinha nuvem, vinha fogo, vinha comida, eles não faziam absoluta. Sabe qual era a função do crente? Caminhar. Quando Moisés foi olhar no monte, Deus, o povo está todo indo aí, Moisés, diga ao povo que marche. Sabe o que Deus está falando para você? É para você andar, irmão, não é para ficar parado, irmão. É para andar. Vocês não vão precisar fazer nada disso. Vocês terão que, só que tem um detalhe, vocês que terão que aprender a conviver comigo. Conviver com Deus é difícil, porque nós temos caguetes, mazelas. Eu já preguei aqui sobre isso, já falei isso lá várias vezes. Nós queremos que Deus entre na nossa agenda, nós não queremos entrar na agenda de Deus, Ele não é a nossa prioridade. Nós só buscamos a Deus quando a gente tem tempo livre, quando a gente está livre das coisas. Agora eu tenho tempo, Deus pode vir e falar comigo. Irmãos, não estou criticando ninguém porque não veio no culto hoje. Hoje o maior avivamento da igreja é na África. O primeiro grande avivamento foi nos Estados Unidos, na Inglaterra, na Europa. Esse avivamento lá foi morrendo, esse avivamento veio para o Brasil. O Brasil se tornou, na década de 90, 80, 90, 2000, o país que mais produzia crente, missionários e pastores para o mundo todo. Um avivamento extraordinário, só que isso começou a morrer no Brasil. Deus pegou e levou o avivamento para a África. Você já viu um culto na África? Pede na tua internet, no Google, e fala assim, ó, me mostra um culto na África. Sabe quantas horas tem um culto na África? De 5 a 6 horas. Sabe aonde é o culto da África? Na terra, ao ar livre. Sabe quantas horas as pessoas andam de a pé para chegar no culto? 10 horas. Então você calcula, 10 horas de a pé para ir, 6 horas de culto, depois mais 10 horas para voltar de a pé. Eles ficam um dia e 2 horas, 3 horas sem estar em casa. Ah, mas lá ninguém trabalha. Quem tem seus filhos no quê? E lá, porque lá está tendo uma avivamento. Lá pode estar sol, pode estar chuva. Você tem que ver uma igreja. Eu estava assistindo uma igreja, não tem teto. Na verdade, ela não tem parede. E os irmãos cantando, e o temporal caindo, e eles cantando debaixo de chuva, adorando a Deus. E a igreja lotada, e eles cantando, adorando a Deus. Irmão, mas não consegue vir se pegar o ano. Tudo é empecilho. Eu não estou falando daqui, eu estou falando de qualquer lugar. Por que nós mudamos a igreja de São Paulo depois de 20 anos? Porque quando o tempo ficava preto, o tempo de chuva, ninguém ia na igreja, porque era uma região de enchente. Todo mundo tinha que morrer, todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer, irmão. Todo mundo quer ir para o céu, mas ninguém quer morrer. Então tinha medo de morrer, porque enchia, irmão, se chegou a sua hora. Sabe que você vai cair uma folha de uma árvore na sua cabeça e vai te matar, chegou a sua hora. Não tem como mudar. Sabe que quando alguém morre assim,
Um dia você já não escutou isso? Ah, morreu, sabe por quê? Porque ele estava no lugar errado na hora errada. Não, irmão. Ele estava no lugar certo na hora certa, porque aquele é o lugar e o dia de morrer. O cara dá um tiro aqui, morre alguém lá no centro de Mangaguá. Não tem nada a ver com o tiro daqui, mas pega ele lá. Mas não é, irmão, é porque é o dia dele morrer. E então a gente tem essa dificuldade, e os irmãos não estão aqui ao avivamento. Eu estava mostrando para a bispa. Eu tenho falado isso para vocês, algo mudou dentro de mim da bispa. Muito. E você sabe que nós estávamos vendo uma ministração e o pastor falou assim: eu estou pregando para mortos. Você já pensou um pastor dentro de uma igreja com mais de 5.000 pessoas? Ele falou: eu estou pregando para mortos. Aí olharam para ele e falou: uma igreja que eu tenho que pedir, levanta a mão, mas você levanta, porque se eu não pedir, você não levanta. Uma igreja que eu tenho que falar, dá glória a Deus, senão você não dá glória a Deus. Uma igreja que eu digo, presta atenção em mim, senão você não presta atenção em mim. Olha o que Deus está falando e você não ouve o que Deus é. Uma igreja que está morta. E Deus está falando, eu não sou mais a prioridade. Ele fala exatamente isso. Ele mostrou para mim, mandou para mim. Olha que porque eu preguei isso no domingo, e aí ela escutou, viu isso na madrugada, ela mandou: olha o que o cara está falando aqui, apóstolo. Ele fala assim: sabe por que a igreja está morta? Porque Deus não é mais a prioridade da igreja. E eu te pergunto, o que é a tua prioridade? Senhor, eu quero que a porta se abra para mim, mas Senhor, o Senhor não é a minha prioridade, entendeu? O Senhor está em segundo, terceiro, quarto lugar da minha vida. O Senhor não é a minha prioridade, mas eu quero que o Senhor abra a porta para mim, como se Ele tivesse obrigação de fazer isso. E a única coisa que Deus está falando, Ele está falando: eu quero ser sua prioridade. Então Deus pega o povo do Egito e leva para o deserto. E Ele fala assim: eu vou ensinar vocês que eu sou a sua prioridade. Não tem como ser como fazer de outra forma. E Ele diz: e no meu ambiente eu faço como eu quero, não é como você quer. No ambiente de Deus, Ele faz como Ele quer, não é como a gente quer. A igreja não é nossa. A igreja não é de homem, a igreja é do Senhor, e Ele age como Ele quer. E Ele fala: e eu faço como eu quero e vou fazer primeiro. Sabe por que o Senhor? Aí eu perguntei a Deus por isso: por que o Senhor está me falando isso? Que a igreja é o ambiente que o Senhor está, tem que ser do teu jeito, e o Senhor faz primeiro. Ele falou assim: porque eu não sou mais prioridade. A pessoa, quando ela está passando uma dificuldade, anos atrás as pessoas oravam, buscavam, até que acontecia. Hoje não. Hoje ora daquela oração muito chulé. A hora aquela oraçãozinha é só de petição. E aí então não acontece nada, você vai tentar resolver a tua vida. Por exemplo, está duro, vai pedir dinheiro emprestado para os outros. Está com dificuldade, fica pedindo, mendigando as coisas para os outros. Está não sei o que, fica chorando para os outros. Está assim, está lá lamentando. Porque eu não sou mais a prioridade. E eu não estou pregando assim aqui porque é aqui. Eu preguei primeiro lá. Paulo que está em Chico, está em Francisco também. E antes de pregar para a igreja, Deus prega para mim. Ele falou: então, o que tem acontecido, meu filhinho? O que tem acontecido é que as pessoas têm tentado resolver os problemas com a força dos braços dela. Esses dias o presbítero Ademilson estava com problema para mudar de casa. Mano, chegou: bispo, o que a gente faz? Simples, ora. Tem alguma outra solução? Tem dinheiro, Neguinho? Não. Então ora. Quem não tem dinheiro, ora. A bispa, aquela casa é boa para mim, é aquela casa que eu preciso, é aquilo que eu preciso. É o ideal para minha esposa, para meus filhos, é perfeita, é do lado da igreja, é o que eu preciso. Mas aos olhos humanos, a bispa vai falar o seguinte: cara, vai ter uma Jota aí, procura uma Jota aí na área.
na cidade e pega um dinheiro emprestado com ele. Vai perder a casa? Ora, cara. Vamos orar. Neguinho, e aí? Mandei os documentos. Nada. Calma, é o deserto. Neguinho, e aí? Nada. É o deserto, segura. 6 dias, e aí, neguinho? Nada. Sabe o que Deus estava fazendo? Testando, ensinando no deserto. Sabe o que ensina no deserto? Ele estava esperando o neguinho levantar e falar assim: não se resolve, eu vou resolver do meu jeito. Está muito enrolado, já que não está dando certo, eu vou procurar outra coisa, eu vou dar um jeito, eu vou se virar. E a bispa segura, neguinho. Não, me espera no Senhor. No outro dia, a bispa. Quando ele fala bispa sorridente, ou entrou bastante e disse: minha oferta, a gente vai pagar as contas tudo tranquilo, ou alguma coisa feliz aconteceu na vida dele. Eu vou, bispa, a bispa fala, meu filho, ele falou: bispa, deu certo, a casa é nossa, foi aprovada, do jeito que eu posso, do jeito que eu consigo. Entrou, pegou a chave, assinou o contrato, a água da casa não tem água nem luz. E tem que entregar a outra casa hoje. Sabe que dia que ligou a luz? Hoje. Sabe que o deserto estava tentando fazer com que acontecesse? Que o neguinho não deixasse Deus ser primeiro. Que fosse agir com a mão dele. Se eu não fazer, não acontece. Se eu não for na frente, não vai acontecer. Se eu não fizer, não anda. Se eu não... Irmãos, Deus está falando: quando eu sou a sua prioridade, você passa a ser também a minha prioridade. Era isso que Deus estava ensinando para aquele povo. Amém? Amém ou amém? Eu não estou bravo, eu só o meu jeito, amém? Ele diz: olha, só que no meu ambiente eu vou levar vocês vão aprender a conviver comigo, só que no meu ambiente. Mandou eu. É do meu jeito. E eu faço primeiro. Eu estava conversando com meu irmão hoje, por isso que não deu para mim mudar, pastor Juvenal. Cadê ele? Mas eu não esqueci esse café. Fiquei até com água na boca. Foi por isso que eu não consegui, eu estava ministrando meu irmão. E nós estávamos falando justamente sobre isso com ele. Agora até fugiu o que eu estava falando, mas já lembro. Do ambiente. Nós precisamos entender que Deus é quem manda no ambiente. Eu disse para o meu irmão, não sei o que ele disse sobre filhos, eu falei: comeu no meu pirão. Como é que é, irmão? Entra no meu cinturão. Sabe o que Deus tem me ensinado? Que na minha casa o sacerdote sou eu. Era isso que Deus está falando. Você pode fazer o que você quiser, mas na minha casa, debaixo da minha mão e no meu ambiente, eu é quem mando. Não é do seu jeito, não é da sua maneira. Não é assim que a gente fala às vezes para os filhos? Você pode ter o lugar que for. Eu falo isso para minhas meninas, com meus gêmeos. Meu irmão, você pode ser o que for, mas nesse ambiente tem alguém que comanda. E esse alguém é eu. Eu falei: eu não sou dono de nada, mas eu mando. Era isso que Deus estava falando. Nesse ambiente sou eu quem manda. Não adianta querer fazer porque não vai dar certo. Deus manda te dizer hoje, olha que Deus fala para mim, fala só: diga para a minha igreja, faça uma pergunta: está no deserto? Está no deserto? Diz o Senhor para ti: eu vou fazer. É eu que vou fazer. Eles bebiam porque Deus dava água, eles comiam porque Deus dava o maná, eles calçavam porque as sandálias cresciam com o pé deles, eles vestiam as roupas porque as roupas cresciam no corpo. Que Deus é esse, irmão? Eu não se preocupa, eu vou fazer. Vocês vão ter comida, vocês vão ter que ter água, vocês vão ter tudo. Sandália vai crescer no seu pé, você calça 25 hoje, amanhã você vai passar 44.
a sandália vai crescer com você, sua roupa vai crescer com você. Que Deus é esse que até a roupa cresce no corpo junto? E até por aqui, olha que coisa mais fantástica, a água saía da pedra. Hoje é comum, a gente vai na cachoeira e tira a água para brotar das pedras. E mas nem sempre é da pedra que ela brota, ela passa pela pedra. Mas tem alguns lugares que a água mina da pedra. Irmão, não tem onde brotar a água de uma pedra. Ela é sólida. Não tem como. E Deus fez brotar a água da pedra para aquele povo. Sabe por quê? Porque Deus estava treinando eles. Porque aonde eles... Agora presta atenção nisso. Não vou demorar muito mais. Porque aonde eles iam entrar, tinha muitas opções. Por que Deus estava preparando eles no deserto? Porque aonde eles iam chegar, tinha o quê? Muitas opções. Olha o que diz aqui em Êxodo capítulo 3, no verso 8. Não precisa pôr não, filha. Assim diz o Senhor: portanto, desci para livrar-nos das mãos dos egípcios e para fazê-los subir daquela terra a uma terra boa, larga, uma terra que mana leite e mel. Irmãos, eu estou tirando vocês da escravidão, estou tirando vocês da miséria, estou tirando vocês do opróbrio, estou levando vocês para uma terra que é rica. O mineral é rico, a terra é rica, a água é rica, o leite é rico, tudo que tem naquela terra é poderoso. Mas eu preciso treinar vocês antes que vocês entrem lá. Porque se vocês entrarem lá de qualquer coisa, de qualquer maneira, não vai dar certo. Às vezes o problema de estar num lugar com muitas opções porque muitas vezes você pode perder a noção da sua prioridade. Eu vou colocar vocês no lugar rico, mas se eu não preparar vocês lá, quando você chegar lá, vocês vão se perder. Sabe por que muita gente não fica rico? Porque vai se perder. Deus não é a sua prioridade, não deixou sua mente ser tratada. Deus está falando: olha, eu tirei vocês do lugar, mudei o trajeto, que ia ser 40 dias para um lugar de 40 anos, para treinar vocês, para levar para um lugar que vocês vão ser abundantemente prósperos. Mas quando chega lá, vocês precisam estar preparados para que vocês não percam a noção de quem é a sua prioridade. Eu não sei se você está entendendo isso. Deus é sua prioridade? Deus está acima de tudo na sua vida? Se Deus estivesse aqui agora e falasse para você: larga tudo que você tem agora e só me serve, você faria a pergunta para Ele? Qual seria a sua primeira pergunta? Como é que eu vou viver? Ele mandava maná no deserto. O que eu vou beber? Ele mandava água. Como é que vai ser a minha vida? Eu vou te cumprir. Como é que vai ser? Eu vou iluminar o seu caminho. Deus estava ensinando aquele povo a entender que Deus era a única, última e a única opção. Porque se Deus se colocar as pessoas hoje em alguns lugares de muitas opções, a tendência é delas se perderem. Lá na igreja tem um menino que está querendo jogar, jogando futebol, ele está tentando. Um time de Malta, que é no sul, acho que é no sul, no norte da Itália, quer contratar ele vai para lá em outubro. E eu disse para ele: sabe quantos jogadores morreram ricos? Mínimos. Porque ganhavam dinheiro e gastavam
orgia, bagunça, bebida, e morreram pobres. O maior jogador do mundo, que todo mundo fala que foi Pelé, mas Pelé não foi considerado o melhor jogador do mundo. Foi Garrincha. Garrincha morreu pobre, bêbado, sem dinheiro e foi enterrado quase como um indigente. O cara que mais ganhou dinheiro no futebol na época ganhou mais que o Pelé. O Pelé ganhou dinheiro depois que ele foi ser jogador nos Estados Unidos, no Cosmo. Aí que ele ganhou dinheiro. No Santos, ele ganhava como todo e qualquer jogador que tinha no Santos. Ele ficou milionário depois. Mas quando o Pelé era um cara extremamente cabeça. E eu disse para o pai e para a mãe: se vocês não cuidarem da mente desse rapaz, quando ele começar a ganhar dinheiro e ter fama, vão ser muitas opções. Ele vai se perder. Eu falei: você já parou para pensar, Isaac? Eles são todos sinistros. Eles vendem latinha da dízimo. Eles ganham uma caixinha da dízimo. Eles ganham um dinheirinho da mãe e eles tiram dízimo. Eles são filhos do pastor Edenilson e da pastora Rosângela, que são pastores de Osasco. Eu falei assim: imagine quando você ganha 2 milhões por mês e você tiver que dar 200 mil de dízimo, fora as ofertas. Você está preparado para isso? Porque se você não estiver preparado, as opções vão aparecer. Era isso que Deus estava falando no povo do Egito. As opções vão vir, elas não vão deixar de vir. Porque o que Deus promete, Ele cumpre. Se Deus prometeu para o povo que tinha uma terra que manava leite e mel, Ele ia levar o povo para lá. Ele ia. Tanto que ele foi. Só 2 nós levou. Por que levou só os 2 e suas famílias? Porque Josué e Caleb, Deus era priori. Enquanto todo mundo via coisa ruim, eles viam em tudo a mão de Deus. Deus era a prioridade, abriu os olhos deles. Aleluia. Deus precisa ser a sua prioridade. Deus precisa ser a nossa prioridade. Aleluia. Às vezes, o problema de você estar em um lugar com muitas opções é que por muitas vezes você vai perder a noção de quem é a sua prioridade. Já pensou você com muito dinheiro no shopping? Você vai querer comprar tudo e mais um pouco. Não é? Imagine você rico. Eu estou falando de riqueza, mas tem muitas outras coisas. Mas eu queria que você imaginasse você rico agora. Qual era a primeira coisa que você ia fazer se você ficasse milionário agora? Eu já disse para você, eu não sou melhor que ninguém, de verdade. Mas eu tenho uma experiência grande com Deus. Muito grande. Já disse para você que eu não nasci com nada e vou morrer sem nada. Porque nada que Deus me deu é meu, é dele. A primeira coisa, quando nós ganhamos uma casa, já falei isso para vocês. A bispo olhou para mim e falou: você não vai vender esta casa para enfiar na igreja. Porque por mim eu vendia esta casa e comprava um lugar próprio para a igreja. Um galpão para a igreja, um salão para a igreja, um terreno para construir uma igreja. Foi a primeira coisa que ela fez. Ela falou: Deus deu para mim e para vocês. Mas as opções não podem deixar, Deus não pode deixar de ser prioridade por causa das opções. Irmãos, eu não quero ser melhor que ninguém, nem sou melhor que ninguém. Eu sou menor que vocês. Menor. Sabe quantas vezes eu vou na praia quando eu estou aqui? Quase nunca. Sabe quantas vezes eu entrei na piscina na minha casa? Se eu entrei 2 vezes foi muito. Porque a minha prioridade não é aqui. Sabe onde eu estava a tarde toda hoje?
debaixo de chuva, fazendo visita, e depois eu estava estudando a palavra que fala para você. Não sou melhor que ninguém. Só que eu aprendi que Deus é a minha prioridade. Se Deus falar para mim, vem da tua casa e compra uma igreja, eu faço isso, e a bispa vai ter que engolir. Mas eu sei que se Deus mover isso, vai mover nela também. Porque casa dividida não prospera. Se eu falar e aí ela falar não, é porque alguma coisa não dá, ou se for vice-versa, ao contrário, porque não está conjuminando. É casa dividida. Deus precisa ser a nossa prioridade. Então Deus te leva para o deserto primeiro. Por que Deus te leva para o deserto? Olha aqui para mim. Quantas vezes você já passou por problemas, situação na sua vida e você pergunta para Deus: por que o Senhor está me levando aqui? Eu não mereço esse deserto dentro da minha vida. Quantas vezes? Quantas vezes você passou por problemas, por dificuldades, por enfermidades, por situação financeira, familiar, emocional, ministerial, e você disse: não é, porque eu, Josué, levasse o Messias, ele é Jesus, levasse ele. Por que eu tenho que passar por tudo isso? Por que eu tenho que ter um neto com câncer de leucemia e hoje ter um gelo internado há 50 dias no hospital e vai operar o pulmão? Porque tem que ser. Ai, Senhor. Renato, segura a bronca aí, nenê. Por quê? Porque eu estou fazendo a obra e porque enquanto ele é minha prioridade, ele cuida de você aí, Renato. Não se preocupa não, Renato. Aí eu vou morrer, apóstolo. Não vai morrer não, filho. Fique em paz. Eu queria ver o senhor. Você já está me vendo pelo celular. Eu estou aqui, ó, corpo inteiro para você ver. Olha, estou aqui. Mas não se preocupa não. Ora por mim aí, que eu estou orando por você onde eu estiver. Porque enquanto ele for minha prioridade, eu serei a prioridade dele. Então ele está cuidando de você aí. Ou senão era melhor eu falar: Deus, porque eu prego a tua palavra. Ai, por que isso? Porque eu já fiz isso, porque eu já fiz aquilo. Porque meu neto, porque meu genro, porque minha filha. Você já pensou você olhar para a tua filha, que tem toda uma vida pela frente presa dentro de um hospital porque ela não pode fazer o que ela tem que fazer? Sabe onde estava a Camila domingo? No altar louvando a Deus. Sabe onde estava a Camila segunda-feira? No altar louvando a Deus. Sabe onde vai estar a Camila amanhã? No altar louvando a Deus. Sabe onde vai estar a Camila quinta-feira? No altar louvando a Deus. Sabe por quê? Porque ela entendeu que é no meio do deserto que Deus nos ensina. Ela fala: fique em paz, meu marido, eu te amo, mas fique em paz porque eu estou cuidando das coisas de Deus e Deus vai cuidar das nossas coisas. Sabe o que Deus já falou? Manda dizer para o Renato que ele não vai morrer não, ele vai durar um tempinho ainda. Não, mas era melhor eu ficar em casa me lastimando, não é? Eu estou no culto aí, gente. Estou aqui, ó. Ai, estou assim. Ai. Deus é minha prioridade. Deus está acima do Noah, está acima da bispa, Ele está acima do Renato, está acima da Camila, Ele está acima de qualquer coisa. O Senhor é fácil, não é o mesmo Deus daqui, é o mesmo Deus daí, o mesmo Deus que haja aqui, é o mesmo Deus que haja aí. Não tem prioridade, irmão. Deus não prioriza ninguém por branco, pretinho, amarelo, japonês. Não, rico, pobre, é tudo igual, irmão. Fui numa igreja quinta-feira de rico, só tinha rico naquela igreja, só milionário. O carro mais pobre lá era o meu. É de BMW, Porsche, Mercedes pra cima, ainda estava lá. Sabe o que eu escutei? Aí está o homem de Deus. Quero nem saber de Mercedes, irmão. Quero nem saber de BMW. Eu quero ouvir: aí está um homem de Deus. Prioridade. Porque está vivo, irmão. Não se preocupa. Diz o Senhor para você: eu vou fazer. Deserto eu te levo para te ensinar dentro do deserto. Deserto eu te levo
é um que gosta de estudar, e olha lá. Mas precisa ter sacrifício, porque se não estudar não vai chegar a lugar nenhum, precisa ter estudo. É sacrifício. Quando você vê alguém fazendo uma faculdade, eu estou priorizando a faculdade. A pessoa abre mão de passeios, de curtição, de ir para a praia. Por quê? Porque eu estou estudando, eu estou priorizando. E não adianta se lamentar. Sabe por que não se lamentar? Porque depois a terra que mana leite e mel vai vir. Você não está entendendo. É que depois do deserto vem a terra que mana leite e mel. Só que nessa terra tem muita opção. E se você não tomar cuidado nessa opção, você se perde nela. Você perde a noção de quem é a sua prioridade. Então Deus te leva para o deserto para primeiro te ensinar o que é e deve ser sua prioridade, para depois te colocar no lugar de opções. Eu quero que você entenda algo. Primeiro, Deus, eu e você precisamos aprender qual é a nossa prioridade, para depois Deus nos abençoar. Para depois Deus nos abençoar. E aí quando Deus te abençoa, olha para mim, você sabe exatamente o que fazer com aquilo que Deus está te colocando nas mãos. Tem gente que está perdida com aquilo que Deus tem colocado na mão dela, não sabe o que fazer. Sabe por que não sabe o que fazer? Porque Deus não é a prioridade. Porque Deus não é a prioridade. Porque quando ela for a prioridade, você sabe exatamente o que fazer com aquilo que Deus tem confiado a você. Se Deus te der um avião, você vai saber fazer. Se Deus te der um foguete, você vai saber para que usar aquilo lá. E aquilo não vai subir para a tua cabeça. Eu coloquei, sabe por quê? Porque se eu estiver em um lugar com muitas opções e não tiver com uma mente e o meu coração transformados, eu acabo trocando o próprio Deus por qualquer coisa. Aí você vira Saul e Jacó. A tua fome fala mais alto do que aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Esaú e Jacó, desculpa. A tua fome fala mais alto do que aquilo que Deus confiou nas suas mãos. Eu escutei essa mensagem lá no Bola. Mas tem um detalhe. Quando Jacó pega a primogenitura do outro por causa da fome, depois ele sofre 20 anos. Ele sofre 20 anos até que venha o encontro com o irmão e eles se pedem perdão. Ele quer casar com a primeira mulher, trabalha 7 anos por ela, na hora de receber a mulher, recebe a outra. Ele aí trabalha mais 7 anos para receber a mulher, ele recebe, mas sai tá com uma mão na frente e outra atrás. Aí o seu colega trabalha mais 7 anos para receber o que você tem que receber. Ele trabalha, mas sai com uma mão na frente e outra atrás. Aí ele decide largar a mão e priorizar Deus. A primeira coisa que ele prioriza a Deus, ele fala, eu preciso voltar lá atrás. Não foi isso, pessoal? Eu preciso voltar lá atrás e consertar o que eu fiz de errado lá atrás, para começar tudo de novo. Só que ele foi com medo. Porque quando ele está voltando no meio do caminho, é uma história longa, eu não vou detalhar, depois você irá lá, ele dá de encontro com quem? Com o seu irmão. E quando ele dá de encontro com o irmão dele estava com 400 caras para matar ele, com sangue nos olhos, com ódio. Mas quando o irmão dele olha nos olhos dele, é lógico que eu estou conjecturando isso. O irmão vê que ele havia mudado e que Deus era a sua prioridade. Então o irmão abraça ele e eles se pedem perdão e a vida de Jacó é transformada. Porque ele entende, irmão, que Deus era a prioridade do irmão dele a partir daquele dia. E ele foi transformado. Porque se você estiver com muitas opções e não guardar o teu coração e o seu coração não for transformado, você pode trocar a Deus por qualquer coisa. E é por isso que você vê muita gente que ama coisas, riquezas, etc. Sabe por quê? Porque Deus não é a sua prioridade. Esse tipo de pessoa não consegue amar a Deus da mesma forma que ama as coisas.
Sabe o que é isso? Meu pai tinha um carro que ninguém podia andar no carro para não sujar o carro. Hoje o carro está lá com a minha irmã, anda 300, todo mundo bagunça o carro, está um bagaço da laranja. Sabe por quê? Porque você ama coisas e não ama Deus. As coisas são mais importantes do que Deus para você. Tem dia que eu falo, a pessoa fala assim: o que você quer comer, amor? Eu falei: aquilo que der. E aquilo que você pode. Amor, hoje é pão com manteiga. Hoje é pão com manteiga. É o que tem. Amor, hoje é pizza da melhor qualidade. Então, hoje é pizza da melhor qualidade. Eu não amo coisas. Ontem alguém perguntou para mim: o senhor vai desse jeito assim lá na igreja? Eu falei: alguém que quer dizer isso? Ela falou: nossa, eu não sei, né? Eu falei: mas eu sou o que eu sou em qualquer lugar. A minha prioridade é Deus. Se eles me quiserem lá, tem que ser do jeito que eu sou. Só que a hora que Deus começou a falar com o cara de tênis, com a calça amarrada no barbante, eu esqueci a cinta. Diz que quando eu abaixava a camisa erguida, dava para ver o barbante. Aí você via as pessoas chorando, as pessoas se entregando. Se eu tivesse que cueca, eu ia, irmãos, porque eu não amo coisas. E olha que eu sou aquele que, quando fala mais de 3 vezes eu falo que a procedência é maligna. Aleluia. Tem muita gente que é rica, mas também tem muita gente com muitas coisas, com muitas riquezas, mas são humildes, servos e obedientes, porque aprenderam que Deus é a sua prioridade. Eu vi lá numa igreja de rico chorando na presença de Deus, mas eu também vi rico nem aí para aquilo que estava acontecendo no mundo, só queria andar lá para dizer que ele estava lá. Ama coisas. Temos que tomar cuidado, porque todos os lugares de muitas opções podem fazer com que você perca de vista a sua prioridade. E aí sim, você vai ser agente de Deus para as outras pessoas que merecem depois da igreja. Que a segunda chave para Deus abrir a porta do céu para você é Deus ser a sua prioridade. Se Deus não for a sua prioridade, Ele é o dono da porta. A porta que Ele abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Ele é o dono da porta. A segunda coisa para a porta do céu se abrir para você, Deus precisa ser sua prioridade. Aí você vai entender que as coisas vão começar a acontecer na sua vida de uma forma extraordinária. Eu já vou encerrar. Meu Gil, o Renato, ele ouve as mensagens, grava e manda para ele. E ele me disse assim: apóstolo, sabe quanto valeria uma ministração dessa do Senhor em qualquer outro lugar? As pessoas pagariam fortunas para ouvir o seu Deus ensinando. Eu falei: imagina. Ele falou: sim. Eu já fui em congresso, eu paguei 500, R$1.000 para estar lá, para ouvir coisas que eu não aprendi nada. E o que eu estou querendo dizer para você, se você quiser ignorar tudo isso, é um problema seu. Se você não quiser dar ouvido para nada disso, não tem problema nenhum. A minha parte é ensinar, e a tua parte é querer receber ou não. Porque se a gente ignorar, semana passada eu falei isso, certamente Ele também vai nos ignorar. A chave dada, quer que Deus abra porta para você, Ele precisa ser prioridade. Senhor, eu posso beber essa água. Eu tinha um irmão em Cristo, um missionário,
ele era africano, ele ficou em casa comigo. Falei para a bispa que eu estou com saudade de um drogado dentro de casa, um doido lá dentro. Já morou alguns lá dentro, já morou algumas moças lá em casa. Uma saiu até casada lá na nossa igreja até hoje, a Leila. A outra está para o mundo. Os outros estão por aí nas igrejas pregando. Eu falei, bispo, faz tempo que a gente não põe ninguém aqui, né? Para a gente curar elas. Porque a gente se fecha por uma realidade. Porque a gente só consegue olhar para nós mesmos. Deus não é a nossa prioridade. Deus precisa ser a sua prioridade. Aleluia. De verdade, irmãos. Eu quero essa igreja, uma igreja grande. Mas não uma igreja grande de pessoas. Uma igreja em que a presença de Deus é notória e aonde Deus faz a vontade dele. Essa é a grande igreja. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus. E para encerrar diz assim: quando você prioriza Deus, com certeza você também será prioridade dele. Diga para o teu irmão aí do seu lado, irmão. Fala mais forte, também um pouquinho, mas fala forte para eu entender com você. Fala, irmão. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quando você prioriza Deus, certamente você será prioridade dele. Amém? Você pode dar a mão para a pessoa que está ao seu lado? Glória a Jesus. Aleluia. A segunda chave então é: Amém, Senhor. Deus tem que ser a nossa Aleluia, prioridade. Pai. Eu agora me lembrei que eu ia falar. E esse missionário ficou na minha casa um tempão. Eu falei dali e esqueci do missionário. E ele ia beber água. E ele pegava o copo. E ele dizia: Deus, é da tua vontade que eu tome essa água. E esperava. Aí ele falava: tá bom. E ele bebia água. Aleluia. Colocava a comida no prato, ele falava: Deus, é a tua vontade que eu coma essa comida? Ele falava: amém. Então, Senhor, abençoa essa comida. Tudo que ele ia fazer, ele pedia para Deus, não era mesmo? Um dia eu falei para ele assim: negão, é desse tamanho. A Nani era branquinha, vermelha, você tem uma ideia. Branquinha. Levei ele na praia, ele deu um mergulho na praia. O negão sumiu. Sério, ele mergulhou assim, eu fiquei desesperado, ele sumiu. Aí ele saiu uns 80 metros lá na frente, aí já queria uma baleia. Eu falei: você é louco, rapaz? Não, lá na África ele tinha acostumado a mergulhar aqui e sair do outro lado. O negão tinha um fôlego que você tinha que ver. Aí eu perguntei para ele, esqueci o nome dele, mano. Você sabe? Eu não lembro. Irmãos, ele chegou aqui na praia, ele sentou. Quando nós olhamos, tinha umas 30 crianças em volta dele. Ele ministrando e pregando para as crianças. Um monte. E eu disse assim para ele: por que tudo que você faz, você pede para Deus? Ele disse: simples. Porque Deus é minha prioridade. Se Deus diz sim, é sim. Se Deus diz não, é não. Ele está acima de tudo. Ele falou: eu já comi em lugar em que Deus disse para mim: não coma. E eu não comi. E toda a família que comeu ficou intoxicada e foram passados para o hospital. Menos eu. Deus é minha prioridade. Olha aí nos olhos da pessoa que você está de mão dada. Diga para ele: Deus tem que ser a sua prioridade. Nada é tão importante. Nem aqueles lanches que você faz deliciosos é mais importante. Nada é mais importante do que Deus. Nada é mais importante. Deus é importante mais do que tudo e qualquer coisa na sua vida. Deus tem que ser a sua prioridade. E eu
Depois você vai dizer, né? Por isso que só nós aqui, entendeu, filha? Para Deus ensinar a gente. Aleluia. Porque eu sei que tem gente aqui atravessando o deserto. Eu sei que tem gente aqui passando por situações. Mas Deus diz para você, no deserto que Ele te colocou, quem te colocou vai te tirar. Quem te colocou nesse deserto vai te tirar. E Ele só pôs você nesse deserto para você aprender que Ele deve ser a sua prioridade. Em nome de Jesus. Amém? Amém? Vamos louvar um cântico, a gente vai fazer uma oração. Amém? Eu nasci pra te chamar de Deus, eu nasci pra te chamar de Pai, e eu dava seu lado. Senhor, desde o ventre da minha mãe, eu sou povo exclusivo seu, eu sou a
quinta às 7h30, domingo às 7 horas da noite, às 19 horas. E nós estaremos esperando por todos. Que você possa ser um agente do Senhor, um agente motivacional. Que as tuas palavras dirigidas às pessoas possam ser palavras que tragam ânimo, que tragam desejos. Sexta tem culto das mulheres aqui em nome de Jesus para todas as mulheres. E eu quero profetizar que esse culto será uma grande bênção da glória do Senhor. Convide uma amiga, você mulher, convide uma parente, convide mais uma pessoa, mas uma mulher vai estar presente. Eu creio que Deus irá bradar nesse lugar. Oh, Deus está aqui, queridos, Deus está aqui. Deus habita e governa onde Ele é adorado, Ele está aqui. Ele está aqui, aleluia, aleluia. Ore calarabaxeia, Ele está aqui, aleluia. Que o Senhor te leve em paz, em segurança, para os teus lares. Que te dê uma semana, uma continuação de semana extremamente abençoada. Que sejam dias de muita prosperidade, muito produtivos para a glória do Senhor. Eu abençoo a tua casa, eu abençoo o teu emprego, eu abençoo a tua